Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira, essa live que é tão aguardada, né, que é tão querida por todos. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Janine, tá? Janine Nogueira. Sou jornalista, sou estudante de psicologia e faço parte do time de marketing da Neuropsicocentro. Hoje a nossa temática da live é super especial, é dedicada aí aos papais e mamães que estão assistindo a gente aqui, tá? E a gente vai falar sobre o que eu, como AT, ou acompanhante terapêutico, né, gostaria que os pais soubessem. Vamos contar com participações muito especiais aqui. Contaremos aí com Lucas Pontes, contaremos com Jefferson Castro e com Silviane Andrade. E eu vou apresentá-los já já para vocês, vou só convidá-los aqui para nossa live, tá bom? Um minutinho. Já vi que Silviane está aqui, o Jefferson está aqui. Olá, boa noite. Tudo bom, Janine? Oi, Silviane, tudo bem? Tudo jóia. Boa noite a todos que já estão aqui com a gente. É um Oi, Jefferson, prazer. tudo bem? Olá, Janine, tudo bom? Oi, vou trazer o Lucas para cá. Só um minutinho. Lucas está entrando. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, Silviane, estamos te ouvindo. Jóia. Vou me apresentando por aqui, enquanto o Jefferson depois se apresenta e o Lucas vai entrando. Tá, pode ser. Bom, eu sou Silviane, né? Junto com a Clarissa, a gente dirige a Clínica Neuropsicocentro. Hoje a gente está com em torno de 900 crianças com autismo sendo atendida na nossa clínica, né? E a gente, junto com as famílias, junto com os profissionais, vai trilhando aí esse caminho de possibilitar que essas crianças tenham acesso cada vez mais precocemente às terapias, porque a gente acredita que essa estimulação vai permitir que essas crianças cada vez tenham mais autonomia, independência, melhora na cognição, na linguagem, e isso possibilite para elas um futuro muito melhor, né? Inclusive, recentemente, eu vi um artigo que falou, né, que as crianças que, há uma década atrás, crianças que eram não verbais, crianças autistas não verbais, continuavam adultos não verbais, adolescentes, né? E que com a estimulação, né, principalmente quanto mais precoce, crianças não verbais, 50% com o tratamento já estava possibilitando que essas crianças falassem, né? 25% já de crianças já passavam de não verbais a verbais devido à estimulação, né? Então, nosso propósito aqui na clínica é exatamente permitir. Lamento, porque às vezes vem uma criança para atendimento e aí os pais, nossa, mas eu também acho que eu sou autista, né? Eu tenho características parecidas, eu era uma criança assim, assim, assado. E aí, muito provavelmente, sofreram muito mais, porque há um tempo atrás não existiam as terapias que a gente tem hoje, né? E que possibilita, de fato, que essas crianças estejam na sociedade, estejam... Pronto, voltei? Voltou. E isso é muito gratificante, né? A gente, enquanto aqui na clínica, vê a evolução dessas crianças, trocar com as famílias essa melhora, né? E aí nisso tem um profissional, né, que tem um papel um papel importantíssimo na equipe, que são os ATs, né? Que estão ali no dia a dia com as crianças, que estão ali no dia a dia dentro da casa, nas escolas, né? E eu acho que é um tema super rico para que hoje a gente consiga fazer essa discussão, né? Em nome da clínica, agradeço muitíssimo ao Lucas, né? E ao Jefferson, que é nosso profissional, que trabalha com a gente, que já foi AT e hoje já dá supervisão de aba, para que a gente esteja aqui batendo esse papo, né? E aí vai ser super bem-vindo qualquer dúvida dos pais que estejam conosco, de profissionais, enfim, né? A gente está aqui para bater um papo que seja bem bacana.
Perfeito. Mandem as dúvidas de vocês, gente, aí no chat que a gente vai estar acompanhando. A gente vai estar lendo tudo, tá? O Lucas acabou de entrar. Oi, Lucas. Seja super bem-vindo, viu? Deu certo. Oi, desculpa o atraso. Ah, tudo bem, imagina. Essas coisas acontecem. E aí, assim, queria apresentar os dois, né? O Lucas e o Jefferson. Primeiramente, o Lucas, né? Que é estudante de psicologia, ativista, autista, acompanhante terapêutico e editor na revista Neurodiversidade. Não é isso, Lucas? Isso aí. Perfeito. E meu amigo também. Sempre digo isso. Importante. E aí temos aqui o Jefferson também, né? Como a Silvine falou, o Jefferson é do nosso time lá da Neuropsicocentro. Seja super bem-vindo, Jefferson. Prazer contar com você aqui, com a gente. Obrigado. O Jefferson, ele é psicólogo, é analista do comportamento, especialista em intervenção ABA e pós-graduando em habilidades sociais. Atualmente, ele atua lá na Neuropsicocentro como supervisor, psicoterapeuta e responsável pelos grupos de habilidades sociais. E o Jefferson é super apaixonado, né, pelo papel do acompanhante terapêutico, não é isso? Sim, com certeza. E aí, gente, eu queria começar esse nosso bate-papo, tá? Perguntando para vocês um pouquinho sobre isso, né? Sobre o acompanhante terapêutico. O que é ser acompanhante terapêutico? O que que faz o acompanhante terapêutico? Contem um pouquinho pra gente. Quem quiser começar. E aí, eu nunca sei. Quer começar, Jefferson? Pode começar. Pronto, tá certo, posso começar. Eu estava até conversando com a Janine e com o Lucas, né, em relação ao ser acompanhante terapêutico. Primeiro que eu sou um apaixonado por ser acompanhante terapêutico porque eu comecei a minha trajetória, minha carreira, vamos dizer assim, como AT, né? E foi muito determinante para que em muitos momentos da minha formação fosse aquele impulsionasse, né? Eu sentia impulsionado a saber que eu estava trilhando os caminhos certos. Então, deixa eu dizer, a pergunta foi o que é CAT, né? Certo. CAT, primeiramente, é ser uma pessoa que é feliz, né? Feliz com a vida, feliz com aquilo que faz, né? Que consegue transmitir essa felicidade para os outros. E, com isso, conseguir desenvolver e trabalhar as potencialidades, as habilidades de outras pessoas, que a gente não vai considerar pacientes, mas vamos considerar como amigos. Porque a gente vai estabelecer ali uma relação diferente, né? Uma relação que ela sai da clínica, né? E vai até a casa. E isso é muito interessante, porque a gente fica dentro da família, né? A gente emerge dentro daquela família e acabamos fazendo parte dela. Então, eu acho que, a princípio, CAT é isso. E aí, como eu estava até falando para o Lucas ontem, né? Eu falo demais. Então, eu vou agora jogar a bola para o Lucas. Perfeito. Diga lá, Lucas. Eu também. A minha primeira experiência, assim, mais direta da psicologia foi como AT, né? Já no segundo semestre da faculdade eu também já comecei a fazer o estágio como acompanhante terapêutico. E é uma experiência muito rica, assim. Eu tenho. Já são quase 4 anos que eu tô nessa área de acompanhante terapêutico. Então eu já experienciei bastante coisa. E para responder a sua pergunta, assim, quanto à função do AT, eu acredito que seja. Eu até brinco dizendo que a minha função é me tornar o menos necessário possível, né? Porque a gente sempre tenta buscar que a criança, que a pessoa tenha maior independência, maior autonomia nos afazeres. Então, o quanto mais distante eu ficar dela, é porque ela está melhor. Então, quanto menos suporte eu precisar dar para ela, dependendo da situação, é claro, melhor. Então, o AT basicamente é isso, é você dar um suporte a mais para uma pessoa que necessita, porque tem algumas questões que dificultam naquele contexto. Ou então para promover habilidades básicas do dia a dia. Então, eu tenho experiências distintas assim de ser acompanhante terapêutico de crianças na escola, que é um desafio muito grande, porque não é apenas a criança, né? Tem todo o ambiente, e nunca é um ambiente controlado. Numa escola ainda, às vezes é bem tenso. E também tem a experiência atualmente de ir até a casa da criança, e aí na casa dela acaba sendo um pouco mais tranquilo essa parte, pelo menos assim, de você ter um controle maior do ambiente, da criança estar mais tranquila também, porque está na casa dela.
Mas as duas são muito ricas, assim. E como a gente estava conversando ontem também para se preparar para a live, aquilo que o Jefferson falou, né, de que pode parecer uma função não tão importante, porque geralmente é designada para estudantes, mas é a área em que você tem mais tempo de contato com a criança, né? Então, é muito importante que tenha toda uma questão multidisciplinar para que você tenha uma forma padronizada de como fazer o acompanhamento com a criança. Enfim, acho que isso a gente vai falar mais para frente, eu já estou me alongando demais. Eu vou tentar aqui também só contextualizar um pouco, porque assim, considerando que a gente tem pais recém-chegados na clínica, alguns me falaram que estariam acompanhando, né? E às vezes os pais chegam, os novos, os que receberam um diagnóstico recentemente, muito com essa dúvida, né? O que é de fato o AT, o que ele faz, enfim. E de fato o AT é acompanhante terapêutico, ele acompanha, é como o Lucas falou, é dos profissionais, da equipe que vai estar mais próximo à criança, num tempo maior, né? Porque ele geralmente ele faz o acompanhamento em casa ou na escola, no ambiente mais natural possível da criança, né? Então o AT, ele geralmente ele está vinculado a um supervisor, né? Dentro de um modelo de terapia ABA, que a gente entende como a terapia que é mais reconhecida pela OMS para tratar crianças com autismo, né? E aí, dentro de um modelo onde é um tipo de terapia que é muito intenso, em horas, né? Às vezes ficava difícil da gente conseguir que os profissionais saíssem do espaço clínico e fossem até esses ambientes de escola, de casa. E aí é um modelo que já nos Estados Unidos acontece dessa forma. Eu lembro que quando a gente, em 2014, 2015, começou a oferecer a terapia, né, em ABA na clínica, a gente já trouxe o modelo que já era feito lá em São Paulo, né, que já tinha em São Paulo. A gente no começo aqui em Fortaleza, a gente não tinha muito, a gente trazia supervisores de São Paulo para dar supervisão para a gente aqui na clínica, né? E aí, às vezes, dentro dessa impossibilidade do psicólogo ir tantas horas assim para casa, então o modelo foi: o psicólogo fica responsável, psicólogo com formação em análise do comportamento, fica responsável por fazer o programa da criança, avaliar a criança e fazer o programa dentro das necessidades dela, né? E o AT, aí ele passa para o AT e o AT vai na casa aplicar o programa que foi feito pelo supervisor, né? E aí, com isso, a gente consegue que a gente tenha mais horas de estimulação, né? Com a presença do AT, mais tempo com a criança e com essa troca. O AT vai trazendo a evolução da criança, tudo no ABA é muito registrado, né? O supervisor vai acompanhando, e dentro dessa troca de AT e supervisor, vai se construindo esse programa, né? Para ser aplicado com a criança. Tá? Então, eu acho importantíssimo, eu acho que da equipe toda, quem mais realmente fica com a criança é o AT, porque a maioria dos nossos casos aqui na clínica, a gente tem 6 horas de terapia com AT, e não tem nenhum outro profissional que fique 6 horas semanais com a criança, né? Geralmente a criança faz 2 sessões de fono, 2 sessões de terapia ocupacional, mas de fato o AT eu vejo como importantíssimo, né? Uma peça importantíssima nessa orquestra toda, que é uma equipe, né, que trata uma criança com TEA. Perfeito, perfeito. Lucas, quer falar alguma coisa? Desculpa, eu nem perguntei. Não, mas assim, eu acho que me fugiu o nome dela agora, eu sou péssimo. Silviane. Silviane, como ela disse da carga horária, eu, por exemplo, eu fico mais de 20 horas semanais com o garotinho que eu acompanho, porque eu acompanho ele no ambiente escolar, né? Então, eu tô todos os dias com ele e sempre num ambiente que, enfim, são várias situações diferentes no dia a dia e aí você tem aquilo que eu disse do ambiente não ser muito controlado, né? E a criança está exposta a várias coisas que ela trabalha na terapia e ali é como se fosse a prática mesmo. Então, é bem interessante acompanhar uma carga horária grande assim e estar ali para dar suporte no que ela precisa. Você fica mais com ele do que talvez até os próprios pais, porque a criança fica a manhã toda na escola, à tarde certamente ele deve fazer outras terapias, né? E à noite chega cansado, vai dormir. Então, com certeza, né, é intensa aí a relação. Sim. E essa questão da relação também é muito importante, porque
Eu acredito que o principal fator assim, de fazer um bom acompanhamento terapêutico é você ter a confiança da criança. Porque isso, pelo menos para mim, assim, sempre foi o principal ponto, assim, da criança se dispor a fazer algo, por exemplo, que ela tem medo. E é claro que você tenta fornecer habilidades para que ela consiga fazer aquilo, mas também de fornecer segurança para ela, de falar que você está do lado dela, e se ela não quiser, ela pode recorrer a você, enfim, e ela vai ter um amparo ali. Então, ter essa confiança e ter uma relação boa, porque você não vai passar 20 horas na semana com uma pessoa que você não gosta, deve ser horrível. Então, é importante isso. O AT acaba se tornando aquele maior reforçador, né, da criança. Uhum. Eu ia perguntar para vocês se vocês poderiam dividir com a gente algumas estratégias para construir essa confiança com a criança. Quais algumas estratégias que vocês utilizem ali na prática? Eu acho que primeiro é a criança não perceber que ela está fazendo atividades programadas, né? Mas ela perceber que é uma real brincadeira, né? E ela sentindo, né, que essa brincadeira, sentindo essa leveza, sentindo que aquele momento, né, um momento agradável, é interessante, então todo o resto vai vir por consequência. Então, a aprendizagem, né, a execução dos programas. Na minha experiência foi muito disso. É tanto que tínhamos um dia da semana que eu deixava meia hora só para fazer brincadeiras bem aleatórias, né, bem aleatórias mesmo, podia de todos os programas. E aí depois ia colocando os programas aos poucos e, nossa, a criança, ela tipo assim, né, ela ficava querendo mais, como é... E porque assim, às vezes alguns programas acabam se tornando reforçadores para elas, né? Então, vamos fazer aquela atividade. Já tinha sido entrada em manutenção a atividade, mas ela queria fazer já como reforçador. Eu acho que muitas vezes é o AT ele tentar conhecer sobre essa criança, ver com os pais o que essa criança gosta, né? Tentar estabelecer esse vínculo a partir de uma... Como eu lembro que o Tiago, ele fala muito, né? Você tem que se tornar brother. Quando você se tornar brother, aí você consegue o que você quer com a criança, né? Então, para formar esse vínculo, entender melhor essa criança, o que ela gosta, o que ela faz, o que pode ser lúdico para ela. E aí, a partir do momento que ela passa a ter confiança em você, aí você vem, né, com as coisas mais... os programas, às vezes, mais estruturados, de mesinha e tudo mais, né? Mas acho que no primeiro momento é possível, sim, aplicar programa ABA sem mesinha, né? Lógico que tem crianças que já estão em fase de alfabetização e às vezes precisam de uma coisa mais estruturada, assim como é na escola. Criança na escola até 5 anos, ela não senta em mesinha, ela senta em rodinha no chão, né? Então a gente vai respeitando, e aí quando você entende o que você conseguiu conquistar a confiança da criança, aí você vai cada vez mais conseguindo propor atividades, né, que vão exigir mais dessa criança, né, do cognitivo dela, do comportamento, e aí sim é possível que você consiga, né, realizar mais do que se você não fizer esse vínculo, né, se você não conquistar a confiança da criança. A gente está recebendo perguntas muito legais, inclusive eu estou com dificuldade de filtrar, porque tem muita coisa legal mesmo. Mas entrando um pouco ali no que a gente pensou para falar sobre o que é desenvolvido, né? O que o AT pode desenvolver com a criança. Teve uma pergunta que a gente recebeu aqui sobre nível de suporte. Deixa eu só achar aqui para dizer para vocês. Em caso, a Lidiane Underline 9632 perguntou, em caso de grau 3 de TEA, né, nível de suporte 3, o AT é fundamental. Então, assim, existe um nível de suporte que é mais recomendado? Como é que vocês explicariam isso? Eu tenho... infelizmente, agora eu tive que parar o acompanhamento com ele por conta de os horários não baterem mais, mas eu estava acompanhando um garotinho autista um garotinho não, ele já tinha 13 anos, né? Um garoto. Um garoto autista de 13 anos, nível 3 de suporte, não falante. E, assim, é difícil dizer qual é mais necessário. Eu acho que o AT muitas vezes é fundamental, independente do nível de suporte, e aí dependendo do nível, com funções um pouco diferentes, né? Porque são experiências bem diferentes. Você acompanhar um autista nível 1 na escola e acompanhar um autista nível 3 na casa, por exemplo, que é como eu estava fazendo. Mas a gente trabalhava essa questão de dar mais autonomia nas coisas diárias, como escovar o dente,
brincadeiras, para ele aprender a imitar mais e isso ia a partir dessa habilidade de imitar comportamentos, de ver as outras pessoas e imitar, ele iria evoluir em várias outras áreas também. Enfim, sempre essa questão de buscar dar mais autonomia, mais independência e é legal essa coisa do AT, porque você está lá no mínimo semanalmente, aí você vê a evolução de perto, assim, né? Às vezes é algo bem lento, bem gradativo, mas é legal você ver, assim, que está funcionando na prática. Perfeito. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Silviane e Jefferson? Não, pode seguir. Perfeito, né? Então, gente, e aí uma outra pergunta que a gente tem aqui é quem pode ser AT? Quais são as pessoas que podem ser ATs? Existem formações? Como que é isso? Qualquer pessoa pode ser AT, contanto que ela tenha a formação, né, apropriada e tenha uma supervisão. Então, não existe uma especificidade, ou então uma formação, uma graduação específica. Mas é aquela pessoa que ela tenha primeiro esse dado da ludicidade, que ela consiga trabalhar com crianças, que ela faça uma formação em aba, né, que ela tenha esse conhecimento básico sobre a análise de comportamento aplicada, e que seja acompanhada, né, por um supervisor ou supervisor, enfim. Quer acrescentar alguma coisa, Silviane? Lucas? Não, é isso mesmo, né? O AT, ele precisa estar sempre sob a supervisão, né? Que em geral de um psicólogo com especialização, com formação em análise do comportamento. Em geral, aqui na clínica a gente opta, porque facilita o processo, que sejam estudantes ou de psicologia, ou psicopedagogia, enfim, dessas áreas afins, né? Mas, de fato, eles são totalmente treinados por nós, e a ideia, e o supervisor, né, essa supervisão muito próxima, o supervisor assiste vídeos que o AT grava, observa as folhas de registro que o AT faz, né, e então o supervisor, sim, precisa ter muito, né, formação na área. O AT, ele vai ser formado, no nosso caso, ele é muito formado por nós, porque eles ainda são estudantes, e ainda, às vezes, a depender da faculdade, não se fala muito de autismo na faculdade. Eu acho que agora está até quase inevitável, né? Mas antigamente você não tem uma disciplina só de autismo, você não tem uma disciplina, né? Por mais, por exemplo, na minha época eu via análise do comportamento, mas muito não aplicada, né? Era entender sobre behaviorismo, reforço, não sei o quê, mas não era aplicada como é que hoje é o ABA, né? Então, realmente o AT ele pode ser estudante e aí a gente realmente treina para que ele faça a aplicação. E interessante tu falar isso, Viane, porque de fato os autistas estão aos poucos ganhando mais espaço na sociedade, mas na faculdade de psicologia, na época também que eu fiz, pouco era se falado, talvez em uma aula, e era assim algo muito rápido, né? E hoje, de fato, até tanto que hoje nós estamos comemorando aí uma vitória, né? Então, até algumas pessoas que falaram, né, da obrigatoriedade agora, né, do direito que se tem a ter o AT, né, na escola. A Mas Patrícia está estamos colocando aí aqui, nessas né? constantes lutas, né? A Patrícia está colocando aqui, o acompanhamento do AT na escola tem que ser pedido pelo neuropediatra? Assim, a criança com autismo, ela já tem direito, né, a ter esse acompanhamento na escola. A gente sabe que na prática isso não acontece, a gente sabe a luta que é dos pais de conseguir vaga para essas crianças nas escolas, né? Eu falo sempre que aqui em Fortaleza a gente está muito à frente, porque eu acho que a gente foi a primeira clínica do país a oferecer o atendimento por plano de saúde, de forma multidisciplinar, com todas as terapias, de forma irrestrita. E agora está tendo todo um movimento nas escolas, porque acho que a atuação dos pais aqui em Fortaleza é tão grande, eles são tão atuantes, que algumas escolas estão recebendo a visita do Ministério Público, obrigando a escola a oferecer uma formação aos professores, né? Porque a gente sabe que, de fato, a realidade das escolas é que eles não sabem muito como fazer com a criança com autismo, né? Então, é muitas vezes uma luta. Aí, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu lembro bem que a realidade era: os pais pagavam o AT por fora, e aí se conseguiu, e aí ok, né? Enquanto os pais pagavam, estava tudo ok. Depois, aí veio a lei, que a escola tinha que oferecer. Então, os pais não precisavam mais pagar. Mas a escola não botou um AT por criança
com TEA, né? Então, às vezes, ela coloca um auxiliar mais na sala, mas aí ele vai dar conta de todas as crianças que têm necessidades especiais. Geralmente, tem 2, 3 crianças, né? O que acaba, às vezes, por vez, não ser suficiente, né? A gente sabe, como eu sempre brinco, assim, as escolas... eu já fui persona non grata, né? Em algumas escolas aqui em Fortaleza, quando eu brigava, quando eu era supervisora, e de alguns casos, eu brigava com a escola para ter algumas coisas que eu queria, tipo básico, uma rotina visual. Nem a escola deixava eu fazer, eu ia lá bater as fotos dos lugares, mas era tipo de uma criança que toda vida que ela ia sair de sala de aula, ela se jogava no chão e começava a chorar. Eu falei, ela precisa de previsibilidade, ela precisa saber para onde ela vai. Vamos fazer a rotina visual dela, para ela saber que ela vai para o refeitório, para ela saber que ela vai para o parquinho, para ela saber, né? E foi uma luta, foi 6 meses e eles não possibilitaram isso, né? Então, assim, é uma briga muito grande com as escolas, mas eu acho que a gente está nesse processo de tentar conseguir que a escola, por exemplo, até tem um modelo que a gente quer importar, que os Estados Unidos prega, que uma criança com autismo ela precisa de estimulação 40 horas por semana. Não existe como a criança passar metade do dia na escola e ter 40 horas de estimulação. Não é isso. É porque nos Estados Unidos, as escolas já estão todas preparadas, do porteiro ao diretor, em análise de comportamento, em aba. Então, ali já se prevê uma estimulação correta, né? E por que essa criança com autismo precisa de um AT? Eu falo sempre. Uma criança com desenvolvimento ok, normal, naturalmente, o cérebro dela pede que ela vá explorar o ambiente e, com isso, ela faz aprendizagens. Né? Ela mexe em tudo, ela pega tudo, ela pergunta, ela interage. Isso faz com que esse aprendizado naturalmente vá entrando aí no cérebro, de uma forma mais natural. Uma criança com autismo, em sua maioria, elas têm hiperfoco. Então, quando ela gosta de um determinado assunto, quando ela gosta de um determinado objeto, ela fica ali. Então, se eu não tirar essa criança desse mundo, ela não vai querer explorar por conta própria outras situações de aprendizagem. Então, o AT possibilita negociar com essa criança, que ela saia do carrinho que ela gosta, para que ela venha para aprender coisas que a gente precisa ensinar para ela. Então, o AT é muito importante na escola, sim, e a ideia era que realmente toda criança com TEA tivesse um AT só para si, assim como é o modelo que o Lucas faz. Né? Então, aí, pela lei que aqui em Fortaleza a gente tem agora, nem o pai mais pode pagar, né? E nem a escola bota 1 para 1. Então, a gente teve perdas aí nesse sentido, né? E aí é onde a gente realmente, a criança precisa, porque a depender, o hiperfoco vai fazer com que eles fiquem fixos em determinado assunto, em determinado objeto. Isso faz com que ele não explore todo o ambiente que ele precisa explorar para ir fazendo a aquisição de conhecimentos e de aprendizagem. E o AT vai mediar isso, vai mediar essa aprendizagem, vai ser uma zona proximal, né? De que a criança consiga ir para um outro contexto de explorar o mundo e aprender coisas novas, né? Saindo perfeito, perfeito. Vocês querem acrescentar alguma coisa, pessoal? Lucas, Jefferson? Não, acho que só essa questão do hiperfoco, assim, ela pode ser um problema, mas também ela pode ser um ponto muito bom de partida, assim, né? Então, sim. Que nem, por exemplo, o garotinho que eu acompanho, ele tá hiperfocado agora em Star Wars, e eu tô adorando isso, porque eu sei tudo de Star Wars, então tá super fácil pra mim. Meu filho tá assistindo agora, tem 9 anos e tá nessa vibe nas férias de assistir Star Wars, eu tô achando ótimo. Que ótimo. E aí, como esse é o hiperfoco dele, a gente tenta trazer o hiperfoco também para as atividades, né? E mesclar, e isso torna as questões para ele mais prazerosas, né? Sim, e facilita a aprendizagem dele, as interações. Você pega o que ele gosta para trazer. Eu posso pegar os bonequinhos do Star Wars para contar. Eu posso pegar os bonequinhos do Star Wars para fazer sonoplastia. Eu posso pegar os bonequinhos do Star Wars para fazer todo o programa de aba da criança. Gente, os Legos de Star Wars. Não é? Nossa, os Legos de Star Wars são incríveis. Eu não estou falando aqui que ter o hiperfoco é negativo, pelo contrário. Às vezes é por meio do hiperfoco que a gente vai chegar no mundo dela. E vai fazer essa relação de vinculação para depois, né, a gente conseguir que... Vamos Perfeito. lá.
Tinha uma pergunta que o Ismael tinha feito, né? O Ismael é da nossa equipe também de RH, super legal. A gente tem um monte de gente assistindo lá do Neuropsicocentro. O Ismael perguntou como é que os pais podem dar continuidade a esse trabalho do acompanhante terapêutico. Se tem estratégias que vocês recomendem? É possível dar continuidade a esse trabalho? Com certeza. Até porque todo o trabalho que é feito em aba é feito a partir de um PEI, né? Que é um programa de ensino individualizado, que o pai ele tem esse direito, ele deve ter acesso a esse PEI, porque a partir daquilo que o AT ele faz durante a semana, o pai ele pode generalizar em outros momentos, em outras possibilidades. E sempre ele pode orientação ao próprio supervisor, né, de como poder colaborar durante a semana, mas na verdade é essencial, porque embora o AT ele passe muito tempo com a criança, mas quem passa mais tempo com ela ainda mais é os cuidadores, né? Então, com certeza os pais eles podem colaborar nesse processo. E a gente sabe, né, que quando um pai estuda e ajuda no processo, né, de terapia e está alinhado em saber modular o comportamento da criança, né? A gente sabe que a evolução, quando os pais, a gente tenta muito trabalhar sempre a orientação de pais, porque já tem estudos mostrando que permite muito que a criança evolua quando os pais também entram nesse processo de estimular e de ajudar, né? Com certeza. E aí, geralmente, é o quê? Esses pais pedir aos profissionais, pedir o AT, pedir ao supervisor, AB e tal, orientação, tá? O que eu posso fazer no final de semana? Que tipo de brincadeira eu posso fazer com ele? Como eu lido com o comportamento, né? Identificar que um comportamento é crise, um comportamento é birra, enfim, né? Então, é perguntar mesmo para os terapeutas algumas orientações, né? Há particularidades de criança para criança nessas orientações, e eles conseguirem, sim, em casa, reproduzir. Perfeito, perfeito. Gente, eu queria saber de vocês, do Jefferson, do Lucas, se tem alguma experiência que vocês tiveram, né, com os pacientes de vocês, enfim, com as crianças que vocês acompanham, que vocês gostariam de destacar, assim, que foi incrível, né, que foi bacana. Quando eu iniciei, né, com o trabalho, né, com a aba, eu estava no segundo semestre da faculdade. E eu, é claro, eu acompanhava um paciente. E esse paciente, na época, ele tinha 6 anos. E eu estou com ele até hoje. Mesmo como supervisor, eu ainda continuo atendendo ele, porque a gente vai criando essa trajetória, né? E é muito interessante ver se desenvolvendo, né? Eu consegui acompanhar ele dar as primeiras palavras, né? Ele conseguir ler, começar agora, tá começando agora a escrever, e está entrando agora nessa fase da pré-adolescência. Então, assim, é muito interessante ver esse percurso e você vê que é realmente efetivo, não é que esse papel do AT, ele tem essa função, né, de ser, como o Lucas falou, né, não ser não ter essa dependência, né, a criança ela não deve depender do AT, mas deve ser aquela pessoa que vai estar caminhando junto por um bom tempo, né, são relações que são muito marcantes e interessantes, né, porque é uma outra forma da gente conseguir experienciar a psicologia, no meu caso, né, que sou psicólogo, é uma relação diferente. Joia. Perfeito. Lucas? Para mim é até difícil lembrar, assim, pelo menos de uma situação em específico, porque, enfim, como eu disse, já fazem quase 4 anos que eu estou fazendo estágio como AT, e até histórias eu já escrevi sobre esses acompanhamentos. Então, tinha um garoto que eu acompanhava, o Arthur, e aí eu escrevi Aventuras do Arthurito, porque, enfim, eu fico fascinado, assim, nas crianças, e eu acho tudo muito incrível. E por ser autista também, e me identifico muito com eles, então tem sempre essa questão, assim, de um vínculo muito grande, né? De entender que aquilo está sendo... Se o ambiente está sendo aversivo para mim, provavelmente está sendo aversivo para ele, e aí perceber essas coisas com uma certa facilidade, talvez um pouco maior, e enfim, e essa identificação mesmo, assim, muito grande que eu tenho com eles, apesar de eles serem crianças e eu ser adulto já. E, enfim, acho que todas as experiências partem desse vínculo, assim, da confiança que eles têm em mim. Então, eu lembro, por exemplo, do primeiro garoto que eu acompanhava ele na escola e agora acompanho ele na casa.
e estava tendo formatura de preparação para a formatura do fim do ano e as crianças todas dançando e aquele barulho todo. E ele não queria nem descer, porque ele tinha muita sensibilidade auditiva. E aí comigo ele desceu e a gente começou a dançar no meio de todo mundo, assim, tipo, eu nem sei dançar, mas ele quis dançar comigo e foi muito legal, assim, porque tipo, ele se sentiu tão seguro, tão confortável, que daí ele participou e tudo, então, e esse tipo de coisa, assim, que é muito legal, de você ver que a criança tá evoluindo, assim. É muito. Eu ia dizer Falo- exatamente. Teve outro, Eu achei muito bacana isso. Eu vejo que você fala. teve um vocês outro falam caso muito bem... apaixonadamente, né? Disso aí, da experiência com a criança, de ver a evolução da criança. É marcante demais, né? Só um adendo, Uhum. Lucas, já. Eu já tenho o quê? 20 anos de profissão, né? A gente já lida mais assim. Ainda hoje a gente se arrepia, a gente se emociona e vem lágrima aos olhos. Quando um pai, uma mãe manda uma mensagem pra gente, né? Que a criança começou a falar. E a gente teve um caso assim fantástico aqui da clínica, inclusive com o Ismael, que está aí com a gente, que é do nosso RH. E a gente fez uma Semana das Crianças com várias coisas. E aí tinha o pipoqueiro vestido de Homem-Aranha, né? E a criança queria pipoca, e ela queria pegar a pipoca do pipoqueiro Homem-Aranha, ela não queria que fosse qualquer um. E ele se aproximou e falou pela primeira vez, por volta dos 8 anos, a palavra pipoca, né? E isso, assim, foi muito emocionante, muito gratificante. Embora essa Semana da Criança tenha exigido absurdamente de nós, porque todo dia na clínica era uma atividade diferente, era uma proposta e tal, não sei o quê. Mas, assim, uma criança falou, né? Então já valeu tudo, já valeu todo o esforço, já valeu. A mãe não acreditava, né? Então, assim, são muitos os casos que a gente tem, que a gente vivencia, que realmente ainda, mesmo eu tendo todos esses anos de profissão, a gente ainda se emociona e né, conseguir acompanhar essas crianças, essa evolução, assim, é uma coisa realmente que ainda mobiliza e emociona. Pelo que o Jefferson e o Lucas falaram, eu vejo que o AT precisa ser muito criativo, né, gente? Assim, acho que criatividade é uma coisa que é muito fundamental, né? Pelo que vocês estão falando aí, precisa ter muita dinâmica, né? Enfim. Lucas, fala o teu outro caso, porque o povo já tá pedindo aqui. Oi, como é? Pedi pro Lucas falar do outro caso que ele ia falar e eu cortei ele, porque o pessoal tá pedindo aqui. Conta do outro caso, Lucas. Não, o outro caso era bem ilustrativo, assim, também, né? Porque era esse garotinho que eu acompanho agora, ele tinha tido algumas experiências ruins nas outras escolas. Então, quando eu comecei o acompanhamento com ele tinha uma dificuldade muito grande de permanecer dentro da sala. E isso, é claro, que prejudicava o aprendizado dele. Mas aí agora ele já está super bem, ele já começou a escrever, e tipo, ele tinha muita aversão com atividades de lápis e papel, e hoje ele adora escrever o nome dele, sabe? E assim, é muito legal ver ele fazendo isso e fazendo bem, sabe? Não porque forçaram ele, mas sim porque ele tem as habilidades necessárias para fazer aquilo e faz porque quer também. E teve uma vez que a gente estava brincando no parquinho que fica do lado da sala, e aí eu fui balançar ele, que era algo que eu fazia todos os dias, e ele falou para mim que não era para eu balançar, nunca mais, porque agora ele já era um garoto independente, sabe? E aí eu fiquei super feliz, assim, que ele e percebendo, assim, que ele tá ficando mais independente, sabe? E, enfim, é muito legal. Ver ele brincando com as outras crianças também é algo que me deixa muito feliz. Esse tipo de coisa. A gente tinha que fazer uma live histórias de AT, né? Com certeza, seria muito viu? legal, porque são muitas histórias Seria pra contar, massa. gente. Não? Eu tava lembrando aí que agora, né, quando a gente perguntou, né, que para ser AT tem que ser muito criativo, né? Janine, eu te digo que para ser AT tem que ser muito disposto a aprender, né? Eu no começo da faculdade, eu era péssimo em grafomotores, né? Então, em atividades assim criativas de fazer cartões, tinha chegado no final de ano, Natal, e aí eu me propunha a fazer com ele cartões de Natal. Meu Deus, os primeiros cartões de Natais eram pavorosos, porque eu não conseguia ter uma ideia interessante e fazer. E aí, junto com ele, a gente foi desenvolvendo coisas diferentes e aí foi melhorando. Isso entra um aspecto que o AT, ele não é um sujeito que vai estar sempre ensinando algo, mas vai estar também aprendendo, né? Eu acho que nossas crianças elas têm muito a nos ensinar, e elas vão nos ensinando sempre a cada dia. E aí eu estava lembrando agora, né, falando da criatividade, vai se desenvolvendo. E ter essa sensibilidade, né? Assim,
A criança, você é acostumado a fazer um tipo de intervenção com a criança, tipo, né, como o Lucas, balançava sempre, até que ela diz, opa, pera ainda, né? Não. E tendo essa sensibilidade da evolução da criança, o que ela está conquistando, até para a gente dando autonomia para ela se virando mesmo, né? Como o Lucas falou, o bom é quando eles não precisam mais, né, do AT, porque significa dizer que eles conquistaram todo o programa que a gente gostaria que eles conquistassem, e a autonomia e tudo mais, né? Janine, como é que a gente está de tempo? Porque eu anotei aqui algumas perguntas para a gente Estamos responder. chegando ao fim. Estamos Não, chegando ao calma, vamos fim. responder essas perguntas aqui. Vamos lá. Perfeito. Eu faço um resumão, tá? Vamos lá. Perfeito. Patrícia, ela perguntou se o AT na escola precisa ser solicitado pelo pediatra, né? A realidade, eu também não sei se é a realidade de outros estados e tal. A realidade é que aqui em Fortaleza, tudo que precisa de algo especial, as escolas precisam mandar para o MEC para ter todas as adaptações. Eu digo isso porque eu sou neuropsicóloga, então eu tenho outros pacientes, TDAH, então para qualquer adaptação que a escola precise, de fato precisa de um laudo de um médico para que a escola, né, explique para o MEC que essa criança vai ter algumas adaptações, tá? E dentre elas, é importante sim que o neurologista fale da necessidade de um AT para acompanhar essa criança, porque vai dar mais respaldo para você lutar junto à escola de que o médico, de que o neurologista fez essa solicitação, tá? Outra coisa, custo do AT. Aí eu acho que tem uma variação, né? Porque nós temos ATs estagiários, nós temos ATs formados. A gente tem AT com mais experiência, com menos experiência, né? Lógico que todos eles são treinados e muito acompanhados de perto pelo supervisor. Nós temos realidades diferentes, às vezes, de cidades, do interior para a capital, de regiões, enfim. Então, há uma variabilidade em relação a esse custo, que é uma coisa que você pode negociar com o AT, né? Aqui na clínica, os nossos ATs, eles têm uma negociação direto com os pais, né? O pai negocia o valor com o AT, existe uma sugestão, né? De, por exemplo, se ele ainda estiver na faculdade, de uma bolsa de estágio, como se fosse uma bolsa de estágio, enfim. Varia do número de horas, então tem criança que só tem 4 horas de aba, tem outras que tem 6, tem outras que, como o Lucas, faz acompanhamento de 20 horas, então há uma variação do custo, tá? Que mais? AT só pode ser com experiência? Acho que a gente já colocou, que foi a pergunta da Joelma, a gente já colocou aqui, que não necessariamente, ele vai ser, no caso aqui na clínica, ele é treinado por nós, ele é muito acompanhado de perto pelo supervisor, o supervisor que faz o programa, e o AT vai lá aplicar o programa. Então, não necessariamente precisa ter experiência, até porque quando a gente começou há poucos anos atrás, a questão do AT aqui no Brasil, ele não tinha experiência nenhuma, e todo mundo teve que estudar, né? Então, a maior, diria assim, exigência é do supervisor. O supervisor já tem uma formação mais sedimentada, tá? Pais podem ser AT? Podem, tá? Às vezes a gente tem uma realidade que a família não consegue pagar o AT e aí a gente supervisiona os pais, né? Dá supervisão para os pais. É o melhor dos mundos? Eu, Silviane, enquanto psicóloga, atender criança e atender pais, e ser mãe também, não acho que seja a melhor condição. Por quê? Porque às vezes a criança faz muito mais birra com o pai, com a mãe, do que com a pessoa de fora. Porque se essa mãe não... a gente, quando vê um filho chorando, a gente se angustia muito também, né? Será que essa mãe vai conseguir dar conta quando a criança está na birra porque ela não quer fazer alguma atividade, né? Porque aí já entra o emocional, já se envolve e aí você reforça a birra enquanto pai, enquanto mãe. Enfim, é possível? Tem alguns casos que super dão certo, né? A gente tem experiências bacanas aqui na clínica, mas a gente precisa que esse pai e essa mãe estejam muito bem treinados, muito bem orientados para conseguir, porque eu acho que não é fácil. É aquela coisa, às vezes, de, por exemplo, eu tenho crianças com TDAH, que aí tem uma dificuldade muito grande, escolar, acadêmica, e as mães que ensinam as tarefas. E aí a relação entre esses pais fica tão desgastante, né? A mãe deixa de ser mãe para ser a professora. E aí, muitas vezes, em muitos casos, eu vi que não estava dando certo e eu orientei que entrasse uma professora particular. E realmente foi muito melhor. A relação dessa mãe com essa criança melhorou absurdamente. Então, assim, nada impede, é possível, mas aí um pai e uma mãe que estejam muito bem orientados para que realmente a coisa evolua e dê certo, né?
Como a Carolina perguntou como faz para ser AT, a gente já colocou aqui, né? Em geral, por exemplo, a nossa realidade aqui na clínica, a gente abre, a gente tem o nosso banco de dados de ATs, a gente no site tem lá Trabalho Conosco, no Instagram tem também, né? Manda o currículo e a gente faz as seleções e, enfim, vai fazendo todo esse processo, tá? E muito em breve a gente vai ter uma novidade, né? Aqui na página para quem quer ser AT. Fiquem Exato. ligados aí no Instagram que vai aparecer uma novidade para vocês. Olha, a Janine já fazendo um jabá aí, né? Um spoiler. Fiquem ligados na nossa página, tá? No nosso feed, que vai ter novidade para quem se interessa por ser acompanhante terapêutico. Enfim. Bom, depois que eu comecei a falar, eu não acompanhei mais as perguntas. Aí Tá, vocês vão vendo aí. Eu acho que basicamente essas, né? A gente recebeu alguns feedbacks aqui nas questions, né? Tem essa perguntinha aqui. Não sei se apareceu na tela de vocês, né? A Suelen perguntou a importância da AT no período da alfabetização. Se vocês puderem comentar, meninos. Eu posso falar, então, porque eu tô bem nessa fase, assim, de alfabetização e talvez seja um pouco diferente, porque eu faço estágio numa escola bilíngue, né? Então a alfabetização dele é em inglês. Legal. E aí tem um pouco dessa diferença, mas, enfim, basicamente é a mesma estrutura, assim. Enfim, é um desafio grande para você tornar essa questão o mais prazerosa possível para a criança, né? Para que ela tenha vontade de fazer, que ela não seja forçada a fazer. E eu acho sempre assim que é muito importante, porque infelizmente nós vemos profissionais dando dicas, por exemplo, de que você tem que segurar a criança na mesa para ela conseguir fazer a atividade, sendo que a criança está chorando e não quer nem pegar no lápis. Às vezes eles forçam a criança e a criança não sabe nem como pegar no lápis, que era o caso, por exemplo, dessa criança que eu acompanho agora. E aí, tipo, a gente vai tentando encontrar atividades que forneçam essa habilidade de pinça e depois a visomotora e, enfim, todas essas questões assim mais específicas para que ele tenha todo o suporte ali de habilidades motoras mesmo para conseguir escrever uma palavra, para conseguir escrever o próprio nome, para conseguir prestar atenção na aula. Então, é tudo muito... Tem todo um redor, assim, daquilo que é o seu intuito, né? A sua intenção. A intenção é que a criança pegue o lápis e escreva, mas para ela conseguir fazer isso tem todo um preparo antes. Tem E é um importante tônus, respeitar né? esse... Isso. Sim, E às vezes chegam pra gente amanhã, mas faz muito tempo que meu filho está com o mesmo programa. E ela não entende que a criança não tem os pré-requisitos básicos para a gente avançar. E não adianta eu avançar se a criança não fez o anterior, porque aí, né? Enfim, então a gente tem que, de fato, dentro do processo de alfabetização, né, entender os pré-requisitos que a criança precisa ter para... E o ABA, ele tem também todo um programa de alfabetização, né? Que pode, se a criança, no momento na escola, esteja nessa fase do ABA, vir junto e trabalhando para ver se a gente consegue fazer uma força-tarefa, né? Para ir conseguindo o objetivo de uma forma mais adequada. Perfeito. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não? Tá, perfeito. Temos aqui deixa eu ver se abriu. Pronto. Da Lê Correia, né? Ela disse que é fono na NPC e é nítida a diferença entre as crianças que fazem acompanhamento com AT. Essas generalizam muito durante nossas sessões individuais. A terapia evolui demais. Muito bacana ouvir esses feedbacks, né? Temos também mais um feedback aqui da Inês Mota. O que a Inês disse? A melhora do meu filho hoje foi elogiada pela escola. Obrigada. Deus abençoe. E depois disse, a clínica é um lugar abençoado e vocês são anjos, enviados por Deus. Obrigada, Inês. Obrigada, Inês. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. E aí, assim, eu acho que é isso, né, gente? Melhor a gente já ir chegando ao fim, pra gente não ter dificuldade de salvar a live, né? Às vezes dá uma dificuldade quando chega em 1 hora de live, por aí. Mas eu queria só trazer mais uma última perguntinha para vocês, né? Que é o tema da nossa live, que é o título da nossa live, na verdade, né? O que eu, como AT, gostaria que os pais soubessem. Se vocês pudessem resumir ali um pouquinho, o que vocês estão conversando aqui com o pai e mamãe? O que vocês gostariam de dizer para eles? Assim, vocês queriam muito que eles soubessem sobre a atuação do AT. Começando pelo Jefferson. Primeiro, eu gostaria de dizer aos pais que confiem nos ATs, né? Eles vão errar,
né? Porque estão aprendendo, a maioria são estudantes, então vão em alguns momentos, né? Estar em aprendizagem, mas o que é o mais interessante é a força de vontade. Quando eu era estudante, eu dedicava muitas horas do meu dia para tentar prestar um melhor atendimento para a criança, porque o que importa ali é ver o desenvolvimento. E na realidade do AT, que tem poucos pacientes, ele vai dar todo o gás naquele paciente que ele tem, porque ele vai querer ver esses resultados e vai ser reforçador para ele ver a evolução do paciente, né, da criança. Então, isso que eu queria dizer para os pais, né? Acredite nos ATs de vocês, mas também incentive eles, né? Assim como acompanhe a trajetória deles, né? Porque é muito gratificante. As relações que eu tive com os pais, que eu já fui AT, sempre foram muito boas e permanecem até hoje, né? Ainda hoje eu recebo fotos, recebo vídeos. Quando é aniversário, falam comigo. Quando é datas comemorativas, falam. Então, é uma relação e a gente acaba que fazendo parte ali, como eu falei no início, da família. Então, era isso que eu queria dizer. Legal. Lucas? Eu acho que essa questão da confiança é essencial mesmo, como o Jefferson disse. E eu acredito que ter consciência também dos direitos, né? De que ter um AT para a criança é um direito dela e que isso vai ser benéfico. Que não é uma questão mágica, que é tudo muito gradativo. Então não é porque tem um AT que a criança vai melhorar da noite para o dia, mas que é algo que é gradativo, assim como todo o resto do processo. E eu tinha pensado mais alguma coisa. Eu acho que é isso, me fugiu o resto, mas eu acredito que também seja importante essa questão da padronização, assim, vamos dizer, né? Porque às vezes o AT é só mais um dos profissionais que acompanham aquela criança. Então fica muito ruim se você faz uma coisa e a psicopedagoga faz outra diferente, os pais fazem outra diferente. É ruim para a criança, porque ela não vai saber o que seguir direito. E, enfim, então é sempre importante também ter essa padronização, ter esse diálogo aberto, pais e AT. Ajuda muito. Perfeito. Certeza, Perfeito. né? Que tá a pais dizendo, é no tempo da criança e não dos pais, né? A gente sabe, assim, enquanto mãe, enquanto a gente fica ansioso que a evolução seja muito rápida. Ah, meu filho não está evoluindo, então eu quero trocar de AT, eu quero trocar de supervisor, eu quero trocar. Calma, né? Porque às vezes leva-se um tempão para se estabelecer o vínculo de confiança. Né? Ah, eu tô vendo o AT não tá fazendo nada com meu filho. Calma, ele tá fazendo, ele sabe que ele tá construindo o vínculo. Depois que ele construir o vínculo, ele vai começar as intervenções, né? Porque às vezes, logo que começa, já é uma ansiedade muito grande, né? A gente entende a ansiedade, porque o filho é o bem mais precioso que a gente pode ter na vida, né? Mas, de fato, trabalhar um pouquinho nessa parceria, né? Porque se você também fica bombardeando o AT dentro da sua ansiedade, né? Não vai ficar. O AT vai também ficar muito ansioso e vai querer. E a gente, às vezes, tem uma questão assim do AT querer aplicar tudo, porque ele quer provar que ele deu conta de tudo. E às vezes a criança não está afim. E não adianta ele querer fazer um programa inteiro, intenso, com a criança se ela não está afim. Às vezes ela parar tudo e brincar com a criança e fazer algo que ela queira e tal. E às vezes demora um pouco mais, mas o processo vai ser muito mais rico quando tiver essa confiança. Então a confiança precisa não ser só da criança, né? Mas também dos pais em todo o processo. Perfeito. Acho que já podemos chegar ao fim, né, gente? Infelizmente. Tem gente aqui que diz que passaria a noite. Eu também acho bacana, porque quando a gente começa a falar de autismo, e eu falo muito, né? Quem trabalha com autismo deixa de ser um trabalho, deixa de ser uma profissão, passa a ser uma missão. Porque a gente se apaixona pelo tema, por tudo, né? Então a gente realmente fala e não acaba nunca, né? Mas aí a gente vai deixar cenas para os próximos capítulos e vamos tentar ver, né, a presença do Lucas, do Jefferson. Agradeço demais vocês estarem aqui com a Lucas, gente. Inclusive é a segunda vez, né, que o Lucas está aqui com a gente, porque o Lucas esteve no simpósio, gente. Sim. E foi super legal também a participação do Lucas no simpósio. E é isso, né? Também só tenho a agradecer por vocês estarem aqui com a gente, né? Pela presença de vocês, Jefferson, Lucas. Pela tua presença também, Silviane, que sempre abrilhanta nossas conversas, né? Aqui na nossa live de quarta. E é isso, pessoal. Fiquem atentos. Teremos mais lives em outras datas, né? Esses bate-papos são muito ricos. E super obrigada a todo mundo que está assistindo a gente e contribuiu com mensagem, né? É muito legal conversar com vocês. A gente adora.
tá bom? Beijo. Boa noite. Qualquer coisa, mandem Tchau, perguntas tchau. que a gente vai respondendo pelo Beijo, tchau. Instagram do Lucas, da gente, né? A gente vai encaminhando perguntas que sejam para ele. Exatamente, exatamente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau. Obrigado. Tchauzinho. Tchau. Nada.